Você já se perguntou por que, mesmo quando tudo parece estar bem, você se sente perdido, ansioso ou até fisicamente doente? O que pode estar por trás desses sintomas? Esses sintomas podem ser sinais de uma doença espiritual. Quais são os sintomas de uma doença espiritual? São situações que as emoções afloram impetuosamente, gerando diferentes tipos de somatizações, ansiedade, angústia, dores musculares, enxaqueca, distúrbios na digestão, náuseas, cólicas, azia, má absorção alimentar, etc. Quais são os tipos de doenças espirituais? São 7: gula, avareza, luxúria, ira, inveja, preguiça e soberba. As doenças espirituais são os 7 pecados capitais, os quais, quando não diagnosticados, causam um terrível mal ao coração do ser humano. Gula é a doença espiritual do desejo insaciável. Como age uma pessoa com problemas espirituais? A aproximação de um espírito necessitado, sofredor, junto do médium pode provocar sintomas como temor de tudo e de todos, insegurança e aflição íntima, desespero sem motivo, dores de cabeça, tonturas e depressão, sente-se angustiado e com vontade de chorar, tem maus pressentimentos, arrepios no corpo, percebe-a. Como saber se uma doença é espiritual? Falta de paciência, irritação, fragilidade emocional, pensamentos negativos, bocejo excessivo e até dores em algumas regiões do corpo, quando descartadas as causas médicas, podem ser sinal de que você precisa de ajuda espiritual. Quais são os sintomas espirituais? Segundo especialistas, há alguns sinais comuns apresentados por pessoas que estão em processo de despertar espiritual, como a sensibilidade e a intuição mais afloradas, percepção das sincronicidades do universo, sensação de déjà vu, necessidade de conexão com a natureza, sensação de solidão, etc. Como saber se estou com um encosto espiritual? Essas são as almas que estão no mal, explica a sensitiva. Neste caso, a pessoa que tem um encosto próximo a ela pode apresentar até reações físicas de mal-estar, como insônia, diarreia, dor de estômago, queda de cabelo, dores no corpo, bruxismo durante a noite. Acordar esgotado também pode ser um dos sintomas. O que causa doenças espirituais? As doenças espirituais, kármicas, têm origem em cada pensamento, emoção, sensação ou sentimento negativo. O perispírito adquire imediatamente forma mais densa, sua cor fica mais escura, isso pela absorção de energias nocivas. Como faço para me proteger espiritualmente? Como se proteger de energias negativas? Tampe o umbigo com algodão e fita crepe. Tome um banho de ervas. Mentalize uma chama azul. Conecte-se com suas crenças. Faça meditações guiadas. Tenha plantas de proteção na sua casa. Use cristais de proteção energética. O que se pode fazer para acabar com doença espiritual? Como alcançar a cura espiritual? Essa cura acontece pela confissão, pois ela é o remédio para a cura da alma. Nós precisamos frequentar a graça que Deus nos concedeu com imensa assiduidade, que são os sacramentos, a Eucaristia e a confissão. Como saber se estou sendo atacada energeticamente? Dificuldade para dormir, pesadelos, despertar no meio da noite e acordar cansado são sinais de ataques. Todos na casa são atacados, mas normalmente pessoas sensíveis e as crianças sofrem mais. O que é uma crise espiritual? Ou seja, a pessoa pode ter muita fé, mas está em profunda crise espiritual. Crise espiritual pode arrastar pessoas para estados psicoemocionais críticos, deixando-as vulneráveis a drogas, a autodestruição, desmotivadas, depressivas, estressadas, e não raro, vítimas de hostis ataques obsessivos. O que atrai os espíritos? No Espiritismo, a obsessão espiritual é amplamente estudada e compreendida. Segundo essa visão, o que atrai espíritos obsessores está relacionado aos desequilíbrios emocionais, vícios, comportamentos negativos e falta de proteção espiritual. O que é uma ansiedade espiritual? A ansiedade espiritual é uma das formas dos desequilíbrios do Ori, cabeça. Diferente da ansiedade patológica em que o medo e a insegurança norteiam a pessoa. O que é uma pessoa doente de espírito? Significa dizer que a conduta da pessoa pode gerar nela própria desequilíbrio de sua energia vital. Este desequilíbrio em dado momento começa a transferir-se do organismo perispiritual para o corpo físico. Estas manifestações físicas são conhecidas por doenças psicossomáticas. O que é preciso para fazer limpeza espiritual? Como fazer? Para realizar uma limpeza energética e espiritual na sua casa, você deve seguir alguns passos. Organização e limpeza. Incensos. Liberar a circulação de ar.
óleos essenciais, sal grosso, objetos quebrados, cristais. O que é a dor espiritual? A dor espiritual surge da perda do significado, sentido e esperança. Todos necessitam de um sentido, de uma razão para viver e uma razão para morrer. O controle da dor deve ser uma preocupação da enfermeira. Como pedir a Deus a cura de uma doença? Oração para a cura. Tu dás a vida e a vida em plenitude àqueles que te buscam. Por isso, hoje, Senhor, de um modo especial, quero pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquela que me aflige neste momento. Eu sei que não queres o mal, não queres a doença que é a ausência da saúde, porque és o sumo bem. O que causa insônia no mundo espiritual? No sono o espírito se afasta do corpo. Pode, liberto, navegar regiões de restabelecimento, permitindo por outro lado que a matéria, deixada em repouso, recomponha atributos físicos. Em resumo, como há muito tempo sabem a medicina e a espiritualidade, dormir é um bálsamo, regenera. Precisamos dormir bem. O que fazer para curar a alma? 3 maneiras eficazes para ser curado dos males da alma. 1. Não culpar o outro. Quando as coisas não vão bem é comum encontrarmos um culpado para nossas frustrações. 2. Não se apegar ao fracasso. Existem pessoas que já se acostumaram com o fracasso. 3. Utilizar a palavra para exercitar a cura. Como saber se tem energia negativa no seu quarto? Como identificar a energia negativa em um ambiente? Se girar no sentido horário, quer dizer que está tudo bem nesse ambiente e não precisa ser feita a limpeza ali. Mas, caso o pêndulo gire no sentido anti-horário, o ambiente realmente está desequilibrado, pontua a terapeuta holística. Como saber se você está com energia negativa? Os indicadores de que você está sendo atacado por energias ruins são dores no corpo, sono excessivo, falta de apetite e tristeza. Se perceber que essas dores não melhoram com remédios e descanso, muito provavelmente você está sendo vítima de obsessores, afirma. Como saber se a pessoa tem energia pesada? Desânimo, cansaço, dores e até vontade de chorar, sem motivação alguma, podem ser sinais de energia negativa agindo no seu corpo. É bem fácil essa força nociva atingir qualquer pessoa que não esteja protegida. Quais são as doenças da alma? Conhecidas como doenças da alma ou psicossomáticas, a depressão, ansiedade, medo, pânico e aflição se alojam no corpo causando problemas de pele, gástricos, respiratórios e até mesmo câncer, tirando a alegria de viver, a fé e a esperança, contaminando todas as áreas da vida. O que a Bíblia fala sobre cura espiritual? O salmista declarou: sara os quebrantados de coração, e liga-lhes as feridas, Salmos 1:4, 7 e 3. A cura é um milagre divino, as feridas atingem toda a humanidade. Como a espiritualidade pode influenciar a saúde das pessoas? Para os centros de pesquisa, há um conjunto de evidências que indicam que diversas expressões da espiritualidade têm impacto significativo na saúde e no bem-estar, associadas a menores níveis de mortalidade, depressão, suicídio, uso de drogas, ou mesmo internações e medicamentos.